Opa, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, meus alunos queridos, né? Faz algumas semanas que a gente não se vê, né? E como prometido, né? Tô gravando essa aula como sendo uma das aulas, né? Que faltou para a gente concluir a nossa disciplina, né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reservatórios. Ele é um tema super tranquilo, tá? E, na verdade, o concreto 2, né? A conclusão dele a gente chega à conclusão basicamente de que é uma matéria continuada, né? Ela é acumulativa. Então vocês vão ver que muitas das coisas que nós vamos tratar hoje, ela já foi, na verdade, tratada anteriormente, né? Então, sente aí um pouquinho, né? E relaxa, aproveite um pouquinho dessa nossa aula. Lembrando, pessoal, que ainda está faltando, depois dessa nossa aula de reservatórios, ainda vai faltar uma última aula sobre muro de arrimo, estou fazendo essa semana, com um exemplo resolvido também, e aí a gente conclui, né, formalmente. Lembrando, pessoal, que hoje, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu publiquei no Classroom o link, tá? Para o nosso curso intermediário de TQS, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Então tá aqui um aviso, tá? Hoje é terça-feira, o nosso curso de TQS, ele vai começar a partir da quarta-feira, dia 28, amanhã, tá bom? Ele vai se iniciar, eu botei no final da tarde, porque eu imagino que seja o horário que muitos dos alunos estejam já em casa, né? Quem estagia de manhã ou de tarde, né? Chega aí o final do expediente, vai para casa, acho que daria para ver, tá? Eu estou prevendo, pessoal, que a gente faça em média 3 encontros, tá? Quarta, quinta e sexta. 2 horas cada um, mais ou menos, de encontro, tá? Esse curso de TQS, pessoal, ele vai ser um curso intermediário e a gente vai tratar algumas coisas com mais profundidade, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente faz para verificar os resultados que o programa nos dá, tá? Vou mostrar para vocês alguns macetes, algumas ponderações que a gente tem que trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre os cálculos de segunda ordem, né? Aquilo que a gente viu em estabilidade também. Vamos falar um pouquinho de pórticos e grelhas não lineares, né? Cálculos de reservatórios, que eu vou mostrar para vocês hoje, enfim. O link do Classroom já está aqui, tá? O link para você entrar no Meet direto. Não está na agenda de vocês, basta vir aqui e clicar, tá? Professor, eu não vi o curso, né? Intermediário, não, o curso introdutório. O que eu faço? Bom, pessoal, eu recomendo que você primeiro assista o curso de TQS, ele está lá em unidade 0, ó. Tem aqui, ó, curso de TQS, unidade 7. Né, esse curso de TQS, ele compreende aí 5 aulas, tá? Com um exercício resolvido, né? Uma casa que a gente calculou rapidamente, né? E foi um curso aí relativamente rápido, e ele é bem passo a passo, né? Mostra como a gente lança pilares, vigas, lajes, os carregamentos, né? Como a gente faz para analisar ali algumas coisas, né? Então, esse aqui é um curso realmente introdutório, mais para vocês aprenderem a mexer no programa, tá? Então, esse curso intermediário que a gente vai fazer a partir de amanhã, ele vai ser um curso mais completo, tá bom? E aí, por fim, né, espero fazer no final do semestre, agora desse segundo semestre, um curso avançado de TQS, né, para a gente completar aí bastante coisa, né? Que a gente pode ver proteção, né, a gente pode ver algumas coisas com maior profundidade que a gente vê geralmente em projetos da vida real, tá? Então tá aqui, a gente vai publicar esses próximos dias, perfeito? Bom, vamos avançar. Bom, meus queridos alunos, reservatório, gente, é um assunto aí relativamente tranquilo e ele é um assunto relativamente simples, tá? O que que a gente tem hoje em dia, né, nas edificações? Geralmente, pessoal, a gente precisa ter um local onde a gente vai armazenar água, né? Seja ela potável, né? Seja água de chuvas, né? E etc. Né? Logicamente, a água vai ser essencial numa edificação ou num bairro, né? Numa região que mora em algumas determinados locais, né, tem grandes reservatórios da CAESB. Aqui no Sudeste a gente tem 3, né, ali próximo à Praça do Cruzeiro, né. São reservatórios aí de mais de 10 milhões de litros, né, por exemplo. Tá? Bom, no nosso caso, na verdade, a gente vai estar trabalhando basicamente com reservatórios de edificações, né. Em edificações, geralmente, a gente tem 2 tipos de reservatório. Um inferior, que ele fica enterrado mesmo, fica lá abaixo do pilotis. Quem está vendo, quem mora em Águas Claras, noroeste, sudoeste, né, aquele reservatório geralmente inferior. Ele capta, né, muito da água da chuva, né, para a gente reutilizar durante o ano. Né. E por último, né, a gente tem um reservatório superior. Ele é um reservatório de menor capacidade. Ele fica geralmente no topo da estrutura. Ele é feito de concreto armado. Ele vai atender aí a jogar água potável, né, para as unidades, né? Tá bom?
Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, os reservatórios, eles são classificados basicamente em reservatórios de 3 tipos. São elevados, como esse daqui de Ceilândia, né, ele fica acima, né, do nível do piso. Você tem uns reservatórios de superfície, que ele fica literalmente sobre o piso, tá? E os reservatórios enterrados, né, então eles são classificados dessas 3 únicas formas, tá bom? É importante dizer que alguns reservatórios são feitos de aço, né, a CAESB ultimamente tem montado, né, reservatórios aí metálicos. Deixa eu ver se até tenho foto aqui deles. Então eles são feitos aí de aço mesmo, né? Eles têm a carinha, né? E aí eles são chapas, né, metálicas que são soldadas, né, umas às outras, né? Aqui, ó, tá? A parte de dentro é vista dessa forma, né? Ele tem boa estanqueidade também, né? Não vai apresentar alguns problemas no concreto, que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Bom, é o seguinte, pessoal. Algumas considerações importantes sobre os nossos reservatórios, tá? Todas as instalações de água fria, pessoal, que a gente tem, água potável, tá? Elas são construídas para manter a integridade daquela água, tá? A gente tem que preservar a qualidade daquela água, não importa o que, tá? Então, nesse sentido, gente, a gente geralmente evita, tá? Construções de reservatórios de água potável enterrados. Por quê, professor? Porque esses reservatórios, geralmente, eles ficam em contato com o solo, né? E o concreto é um material completamente permeável, né? Então podem entrar ali agentes, micro-organismos, até animais, né, que podem entrar dentro dessa água potável, tá? Então na norma hoje, para ter reservatórios enterrados, você tem que ter uma distância mínima de 60 centímetros em relação ao nível do piso, ou do solo, né, em todas as faces do reservatório, tá? Isso aqui inviabilizou muito tipo de construção, né? O pessoal constrói parede falsa, né? Eu já vi um reservatório dentro de reservatório, né? Não tem soluções muito boas, não. Então, com essa demanda, né, foi se observado cada vez menos, né, e hoje em dia não é mais permitido, tá? O uso de reservatórios de água tratável, né, potável, enterrados, tá? Geralmente esses reservatórios de água potável, eles ficam situados no topo da estrutura, onde não vai ter, logicamente, contato com o solo, tá? Uma coisa importante, gente, é que se você for fazer um reservatório que não seja de água potável, né, por exemplo, uma piscina não deixa de ser um reservatório, né? Ou até um reservatório que não vai ter água tratável ali, ou utilização de águas cinzas, né, etc. A gente tem que levar sempre em consideração todos os tipos possíveis de empuxos que podem surgir, tá? Como assim, professor? Bom, eu fiz alguns desenhos aqui na aula de hoje, a gente vai sobre eles, né? Mas, por exemplo, né? Vamos supor que você tenha um reservatório aqui com 2 células, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, uma possibilidade aqui é que exista apenas nível d'água num lado do reservatório, né? Então essa parede aqui ela vai sofrer mais flexão, né, do que se tivesse os 2 níveis de água, né? As flexões estariam contrabalanceadas. Faz sentido? Outro cenário possível é quando você tem, se ele se fosse enterrado o reservatório, né, se não fosse um reservatório de água tratável, você teria um solo aqui, por exemplo, e ele exerceria um empuxo, né, nessa parede. Então, uma combinação possível seria analisar esse empuxo com a célula vazia e depois com a célula cheia. Ou essa célula vazia e essa célula cheia. Ou as duas cheias, né? Então, geralmente, nos nossos programas, né, vou mostrar para vocês no TQS, a gente consegue simular essas situações, tá? É interessante. Vou voltar lá, tá? Bom, falando sobre células, pessoal, como é que funciona, né? Os reservatórios de edificações usuais, tá? Geralmente eles são sistemas, né? De placas, né? Que são essas paredes aqui de concreto, que são as vigas paredes, que a gente já falou em aulas anteriores, né? E elas são todas ali solidarizadas umas às outras, tá? Geralmente essas placas, né? De concreto, elas são logicamente concretadas juntas, né? Para garantir a união e podem existir paredes intermediárias, né, entre os reservatórios, né. Essa parede intermediária é o que vai separar, né, cada região do reservatório, e a gente vai chamar essas regiões de células, né. Professor, por que que a gente faz nessa separação entre células, né? É para permitir, pessoal, que se existir a necessidade de alguma manutenção, né, eu conseguia trabalhar com metade do reservatório, faz sentido? Verdade, é água potável. Se a gente cortar completamente, né, esvaziar completamente esses reservatórios para fazer um tratamento, uma manutenção, eu posso desabastecer o prédio aí durante alguns períodos de tempo, né? Isso é complicado.
tá? Então, a gente geralmente separa em 2, 3 células, né? Nunca vi reservatório de 3 células, mas pode existir, né? Com uma placa de concreto, né? Uma parede, uma viga parede, tá? Dessa forma, a gente possibilita que a gente sempre trabalhe, por exemplo, a gente vai fazer manutenção na célula 1, né, do reservatório. Aí, esvazia a célula 1, deixa a célula 2 cheia, né? Para abastecer, faz a manutenção lá, né? Então, isso aqui é muito inteligente, perfeito? Logicamente, tem que ser previstas também, pessoal, nos nossos reservatórios, entradas, né? São essas aberturas aqui que a gente indica, né? Com uma tampa, geralmente pré-moldada, né? Aberturas mínimas também de 60 por 60 centímetros, tá? Isso aqui a gente prevê para que a pessoa consiga ter acesso, né? E fazer a devida manutenção, tá? Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, a gente geralmente não utiliza reservatórios de alturas elevadas. Como assim, professor? Geralmente a gente tenta trabalhar com até 2,5 metros de altura, né? Reservatórios com maior dessa altura, existe uma pressão, né, hidrostática ali, um empuxo muito grande. E a gente quer evitar isso, tá? Um último detalhe que a gente precisa saber das geometrias dos reservatórios é que a gente vai ter também uma coisa chamada mísula, tá? As mísulas ou encunhamento, tá? Ela vai ser basicamente um detalhe desta forma aqui. Ela vai permitir, né? Primeiro, ela vai facilitar a aplicação ali de materiais de revestimento. Ela vai diminuir a fissuração que a gente vai ter entre uma parede e outra, né? Então, ela é um ponto de maior rigidez aqui. E também ela facilita a montagem, tá? Então, isso aqui é muito bom, né? Então, geralmente a gente bota as mísulas em todos os cantos, ó, todas as esquinas do reservatório, e embaixo também. No topo não tem tanta necessidade, porque aqui praticamente não transfere o momento, né? A gente vai assumir que essa tampa aqui em cima vai ser simplesmente apoiada, tá? Perfeito, pessoal? Então tá aqui, esses aqui são os nomes específicos. Reservatórios, então, eles geralmente são apoiados, né? Aqui a gente tem um reservatório que ele é apoiado em 4 pilares. Você tem a parede 1, a parede 2, que tem basicamente a mesma geometria. Parede 3, parede 5, praticamente a mesma geometria. E parede 4, ali, intermediária, tá? Perfeito? Observe a configuração também dos apoios dos pilares, né? A gente vai ter realmente uma viga parede aqui com uma viga parede intermediária, né? Então, é exatamente o que a gente tratou aí em aulas anteriores, tá? Top? Aqui, pessoal, tá um pouquinho mostrando, né, o detalhe do chanfro, né, ou da nossa mísula, né. Esse chanfro que a gente chama, né, vai ser a união dessas barras. Antes de eu comentar sobre ele, deixa eu falar basicamente das dimensões que a gente trabalha geralmente, tá. Atualmente, pessoal, com os cobrimentos mínimos que a gente tem, as bitolas das barras, a gente não trabalha com lajes, né, ou vigas paredes de reservatórios com espessuras inferiores a 12 centímetros, né. Por quê, professor? Para evitar a flambagem desse elemento, tá? Então, geralmente, a gente parte do pressuposto, a gente parte, né, com o primeiro parâmetro, 12 centímetros, né? Tanto da laje de fundo, né, quanto das nossas vigas paredes. E a nossa espessura da nossa tampa, geralmente, a gente trabalha ali da ordem de 10, 12 centímetros também, tá? Perfeito? No nosso exercício, por exemplo, a gente vai adotar 15. Vai chutar a partir de 15 e vai analisar, tá bom? Tem essa equação aqui, caso você queira verificar, né? E aqui, pessoal, o detalhe da nossa mesma, como ele funciona, né? Botei aqui um desenho, né? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? O que que acontece, né? Aqui é uma parede vista de cima, né? A gente teria aqui uma parede, né? Número 1, por exemplo, aqui é a parede número 2, né? Passa-se o eixo em vermelho entre o eixo das vigas, né? E elas vão se identificar até cruzar um ponto em laranja, né? A parede, pessoal, naturalmente ela vai receber um empuxo ali que vai ser uma carga triangular, dessa forma aqui, né? Logicamente, essa parede aqui, vista pela lateral, ela vai tender ao quê? Se ela é travada em cima, né, logicamente, ela vai tender a flexionar, ó. E a parede do fundo também, ó, tá? Então, nessa região aqui, a gente vai ter um encontro de dois momentos que vão surgir, da parede e da laje do fundo. A mesma coisa acontece em ligações de parede com parede, né? Então, você vai ter ali um momento de flexão que vai vir até o centro, vai ter um momento negativo, né, de um elemento, e vai ter lá um momento positivo vindo de outro, ó, negativo de outro, perdão. Observe que até a magnitude desses esforços vai ser diferente. A gente vai comentar ali um pouquinho à frente sobre essa correção e compatibilização, né? E mais ao centro da parede, logicamente, aquele momento negativo vai ser transferido, né, para o momento positivo eventualmente. Mesma coisa, tá? Então a gente vai ter esse cruzamento dos momentos. Numa região que a gente não tem a mísula, pode ser que surja aqui, ó, uma fissura, ó, tá? Isso aqui é muito ruim.
Então, o que que nós fazemos? Nós botamos ali a mísula, tá? Não necessariamente ali num ponto de inflexão do momento, né? Mas ele surge ali. Tá? Então, tá aqui a mísula. Como é que é o detalhe, né, dessa armação aqui dentro? Deixa eu ver se consigo apagar aqui para fazer de novo. Top. Beleza. Então, o que que a gente tem, né? O detalhe das armações que a gente geralmente utiliza é o seguinte: professor, vai ter um momento negativo ali naquela região. Perfeito. E vai ter um momento positivo. Fantástico. Então, naquela região onde tiver um momento positivo, né? Vem a armadura, ó, normal. E teria um momento negativo ali. Ela poderia só seguir assim, né? Faz sentido? Ali eu já atenderia os meus momentos positivos. A gente não detalha dessa forma por quê, professor? Pelo mesmo fato que a gente viu lá aonde, né? Nas escadas. Se essa barra ela é puxada, né, nos dois cantos, né, vai existir uma força, né, que vai ser projetada ali. Este cobrimento o suficiente não vai atender, né, e essa armadura ela vai desplacar o cobrimento. Né? Esse efeito aqui é aquele empuxo no vazio que nós vimos. Então, a forma correta de detalhar as mísulas, tá, ela vai ser através da interrupção, né, daquela barra. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que faz esse detalhamento. Então, aquela nossa barra que vem de momento positivo ali de MX, ela vem reto, tá? Ela vai chegar aqui na ponta, cruzar, ó, para envolver concreto, tá? Para conseguir impedir, né? E travado ali no momento MY, né, em verdinho. Né? Naquela região da mísula também, o momento negativo ali e o positivo que vão surgir, a gente vai botar uma armadura, ó, de continuidade, ó. Igualzinho a gente fez, hein? Escada, igualzinho, tá? Perfeito? Essa armadura aqui, ela vai garantir o transpasse, né, suficiente, e vai impedir, né, que a armadura azul saia, né, porque ela vai estar travada aqui, tá? Então, isso aqui é um detalhe muito interessante. E a armadura negativa, que vem ali em Y e X, né, ela é inserida vindo, né, da parede, né, vou deixar aqui, né, desenhar aqui em laranja, ó. Ela vem aqui, ó, e ela só se trava aqui atrás, através da armação. Essa barra aqui, ela é geralmente opcional, né? Tem pessoas que detalham ela, tem pessoas que não detalham, enfim, o nosso exercício não foi detalhado, né? Mas ela não é tão obrigatória. Tá? Se puder detalhar, detalhe, né? Ótimo, né? Perfeito? Entendeu, pessoal? Então, por que a gente usa a mísula? Ela vai facilitar, ela vai enrijecer a ligação, ela vai impedir a fissuração, e ela vai facilitar a montagem e respectiva manutenção. Tá? Perfeito? Vamos avançar, então. Essas dimensões mínimas, pessoal, que a gente geralmente trata é para evitar esse tipo de problema. Não sei se vocês lembram algum tempo atrás, acho que tem uns 8 meses atrás, mas um prédio lá em Vicente Pires, né? A laje, né? Do fundo do reservatório superior, ó, ela falhou, né? E foi chato isso aqui, é um reservatório, não sei, deve ter uns 6 metros aqui, deve ter uns 6 por 5, deve ter uns 30 metros quadrados aqui. Considerar mais uns 2 metros ali de cima, né? Tem uns 60 metros cúbicos aqui de água. Então tem 60 toneladas aqui de água em torno, né? É coisa pra caramba, né? Então aquilo ali fez uma pressão na tampa da laje de fundo, ela veio a romper, aquele volume de água inteiro, né? Ele escoou para a lateral, tinha-se a platibanda logicamente não conseguiu interromper, né? Aquele empuxo de água violento, até porque a platibanda é tijolo, né? Não tem nenhum elemento de concreto, e infelizmente tanta água quanto os destroços caíram em edificações vizinhas. Super problemático. Aqui, né, a gente consegue ver diversas falhas, né? A fissura aqui, ó, as fissuras abertas aqui de flexão, né? A fissura no meio aqui, indicando, né? A fissura aqui também, ó, indicando falha dele por excesso de carga, né? E aqui, né, claramente, ó, o que é que eles foram utilizados, né? Usaram uma laje treliçada, pessoal. Olha que absurdo, né? Caramba, professor, como assim usaram uma laje treliçada? Usaram uma laje treliçada, né? No reservatório, tá? Gente, reservatórios não são brincadeiras, tá? Lajes treliçadas, como a gente viu lá no comecinho, né? Em lajes nervuradas, né? Mesmo princípio. São lajes que elas não aguentam cargas muito elevadas, né? São lajes aí relativamente baixas, né? As treliçadas, cujo material de enchimento é isopor, né? Então, é uma laje muito fraquinha, né? Para aguentar uma carga de água tão grande, né? Essa laje aqui também, ela não tem, se você observar aqui,
ela não tem garantia de impermeabilização alguma, né? É um material ali bem frágil, né, para a gente utilizar aqui, né? Tanto é que ela foi a ruptura rápida, né? Reservatórios a gente sempre utiliza com placas de concreto. Placas são lajes maciças, né? Lajes maciças e vigas paredes, né? Quem quiser ver a notícia, tá, pessoal? Saiu aqui em Metrópolis, né? Essa foto foi de lá, aqui, ó. A infelicidade, né? Por sorte, acho que não matou ninguém, né? Mas é uma tristeza que a edificação vizinha, né? Foi completamente ali, ó, derrubada, né? Enfim, quem quiser ver depois as fotos, tá aí, fica para vocês. Tá? Professor, o que tinha que ter sido feito aqui, né? Não ter sido construído uma laje, né? Treliçada, né? Fizeram isso daqui, logicamente, para economizar material, tá? Você consegue ver claramente, tem pontos de corrosão aqui, também era uma região que não estava muito bem tratada, né? Manutenção, tá? Então pode ter sido aqui, provavelmente, corrosão de armadura, né? Que fragilizou ali a laje, ela veio, né, a romper por flexão, tá? Então, com certeza tinha que ser feito isso daqui uma laje maciça, né, de pelo menos 15 centímetros ali de espessura, né, para impedir isso. Outra coisa interessante, eu tô vendo aqui uma viga, né? Eu não sei se essa parede do reservatório aqui foi realmente feita de concreto, né? Ou se foi feita de alvenaria. Me parece que foi feita de alvenaria também, gente. Né? Não sei como é que foi construída, mas enfim, né? Erros aí normais. Falando em carregamento, o que a gente vai utilizar geralmente de carga, tá? Geralmente, pessoal, a gente assume uma carga que vai estar atuando na tampa, né? Uma carga de manutenção, geralmente, tá? Uma carga acidental ali. A gente tem, logicamente, o peso próprio do material e o revestimento, tá? A laje de fundo, né? A nossa laje aí que vai ser a mais solicitada de todas, né? Ela vai ter o peso próprio, o revestimento e uma pressão de água, né? Uma pressão vertical de água. Tá? Ela dá a ordem de 10 vezes, né? 10 é porque o peso específico da água é 10 e a altura é H, né? É a coluna de água ali que a gente vê em hidrostática, geralmente, né? Hidrologia, perdão. Tá? E a parede, né? As cargas nas paredes, né? As cargas nas paredes, a gente vai, a primeira instância, vou mostrar para vocês, a gente vai só dimensionar a flexão, né? Depois que a gente dimensiona a flexão às paredes, né? A gente vem e dimensiona as vigas paredes conforme essa unidade mesmo, né? Então, a gente pega lá as cargas que vem de reação tanto da tampa quanto do fundo, né? E dimensiona ela verticalmente, tá? Como uma viga, né? Mas a princípio a gente dimensiona apenas como um elemento de flexão, tá? Uma laje mesmo. Tá? E por isso, pessoal, uma coisinha muito importante, né? No nosso cálculo manual, pessoal, a gente sempre vai dimensionar as nossas lajes, né, elementos, como sendo elementos isolados, né, como se fossem lajes isoladas. Tá? E uma coisa interessante é o seguinte, né, todas essas reações que vão surgir nos elementos vão provocar, além de uma flexão, uma atração na parede, né, ou na laje. Vou mostrar para vocês durante o exercício. Tá? Tá aqui, ó, um exemplo, né? Então, por exemplo, a nossa parede, né? Essa daqui é a parede, essa daqui é a tampa, na verdade. Parede, isso aqui deve ser a parede 1 ou 2, não sei. Vou botar aqui, é só parede. Parede, né? Tem o peso próprio da parede, a reação que vai vir ali da tampa, a reação que vai vir da laje de fundo e a ação vertical, ó, da nossa parede vizinha, né? Por exemplo, aqui a gente está falando dessa parede 1, tem a reação da parede 3, né? Que traciona, ó, no plano da nossa parede 1, ó, a parede 1, tá? Aqui está a tampa e o fundo, né? A laje de tampa e a laje de fundo também. Elas vão ter reações ali no topo e embaixo também, ainda com a adição da carga, né? E aqui, pessoal, como que a gente vai fazer para calcular? Bom, essa parte aqui, eu vou tentar simplificar, mas fundamentalmente, pessoal, hoje em dia a gente sempre dimensiona, né, esse tipo de elemento com programa, né? Então a gente usa o TQS, ou o CPCAD, ou o Eberic, né, ou qualquer outro programa, né, por exemplo, o robô que utilize aí um método dos elementos finitos, tá? Por quê, professor? Porque é muito melhor a gente conseguir calcular com certa precisão a interação entre as paredes, né, dos reservatórios. Tá? Mas como a gente, logicamente, está no curso de graduação, o que a gente vai adotar, tá? No nosso cálculo manual, a gente sempre vai fazer uma simplificação, tá? Para facilitar o nosso dimensionamento e torná-lo seguro. Né? Como é que consiste essa simplificação? Bom, ela basicamente consiste o seguinte, pessoal, eu vou pegar o nosso reservatório
Ih, fechei o desenho, deixa eu ver aqui. Ei, pessoal, perdão, acabei fechando. Tô gravando ainda? Acho que tô gravando, beleza. Tá. Então, como funciona, né? Eu vou basicamente pegar o nosso reservatório, né? E a gente vai meio que abrir como se fosse um dado, né? Quando a gente é criança, a gente tá montando aquele dado, né? A gente vai meio que abrir o dado, ó, né? E aí, cada elemento do nosso reservatório, parede 1, parede 2, fundo e tampa, a gente vai tratar eles de forma isolada, né? Então, a gente pega basicamente os reservatórios, a gente abre eles e vai dimensionar cada elemento desse separadamente. Faz sentido? Tá? Pô, professor, isso facilita muito. Sim. Por quê? Porque olha que interessante. A nossa tampa, a gente vai assumir ela que ela vai ser um elemento simplesmente apoiado. Então, o cálculo dela vai ser fundamentalmente uma laje simplesmente apoiada. Ah, professor, então, tipo, a gente vai tratar o reservatório como se fosse cálculos de laje. Exatamente. E aí os outros elementos, olha que interessante, a gente vai considerar se eles serão simplesmente apoiados ou se eles serão engastados, né? Então, por exemplo, a tampa, ela tá aqui, ó, ela vai ser simplesmente apoiada. Então, a tampa, ela vai tocar tanto o topo da parede 1, tem parede 1 e parede 1 dos dois lados, tá? Para simplificar, né? Então, aqui vai ser simplesmente apoiado, aqui simplesmente apoiado, né? A parede 2 também, ó, ela vai ser simplesmente apoiada, tá? Então, nessa região aqui, ó, eu vou assumir que a tampa ela vai ser simplesmente apoiada nesses elementos. E aí, nas regiões das mísulas, né, onde a gente vai ter uma região de maior rigidez, a gente vai trabalhar elas como sendo engastadas, ó. Então, a laje do fundo, essa aqui que eu estou fazendo a achura, eu vou dimensioná-la considerando assim uma laje engastada, né, em todas as seus apoios. A parede 2, ela vai ter, ó, engaste da parede 1, a mísula aqui, ó, e do outro lado também. Então, a parede 2 eu vou ter o quê? Três engastes e um apoio simples. A parede 1 também, eu vou ter 3 engastes e um apoio simples. Percebe? Ou seja, isso daqui é a única simplificação que a gente faz, né? Se o seu reservatório for simétrico, como é o caso que a gente está mostrando aqui, basta dimensionar a parede 1 e a parede 2, né? E o fundo e a tampa, tá? Então, bem tranquilo. Ah, então basicamente isso, professor? Fundamentalmente é isso. A única coisa que a gente tem que considerar agora é basicamente fazer depois que a gente considerar esse cenário, fazer uma pequena correção, tá, dos esforços. Ah, professor, é isso que você havia falado no comecinho ali. Sim. Se a gente observar, algumas paredes vão ter maior largura que outras, né? Então você vai ver uma pequena variação de momento fletor entre uma e outra, né? Então, quando isso acontecer, a gente vai fazer uma simplificação que eu vou mostrar ali para vocês. Mas basicamente é o seguinte, vou dimensionar o momento negativo desta região aqui. Então, eu tenho tanto x quanto y. A gente vai fazer o seguinte, ó, o momento ali negativo, então vou botar aqui o momento negativo, ele vai ser o maior entre, aí eu vou fazer uma média entre x e y, tá? Ou 80% do maior esforço. Perfeito? Então a gente usa isso. Então a gente vai achar os momentos negativos nas regiões das mísulas, né? Que vão ser as regiões de contato parede-parede ou laje de fundo-parede. Tá? E aí a gente vai achar esse valorzinho para dimensionar. E aí a gente vai ter o MY. O MY ele também deve ser corrigido, tá? Isso é importante. Vou mostrar para vocês agora. E a gente basicamente faz essa correção para depois ir lá e dimensionar cada elemento isoladamente. Então, como eu falei para vocês no comecinho dessa aula, o cálculo dos reservatórios ele é relativamente simples. Por quê? Porque a gente só tem que calcular tudo como se fosse laje, né? Perfeito? Então, nas tampas, geralmente a gente vai adotar como sendo simplesmente apoiados. No fundo, vai ser uma laje que vai basicamente ter os 4 apoios engaste, e nas paredes, 3 engastes e um apoio simples. Tá? Tranquilo? Essas considerações aqui das molas, né? Por exemplo, aqui é a tampa, né? Ela é um simples apoio, ó. E aqui o fundo, né? Tem a mísula, que vai ter um engaste ali, né?
Então, essa aqui é uma representação só para quando você for considerar, né, um programa computacional, né? Tem que tratar essas condições de contorno aí de uma forma adequada. Tranquilo, gente? Facinho, né? Então, aqui as correções, basicamente. Então, a gente pega aquele nosso dado, ó, e abre, tá? A gente vai ter os momentos positivos e negativos, né? Os momentos positivos, eles geralmente vão estar no meio da placa, nas duas direções. Os momentos negativos vão estar ali nas fronteiras, né? Que vão ser exatamente ali nas regiões de conexão, né? Nas nossas mesmas. Né? Com o exercício vai ficar mais simples, tá? Então, como eu falei, né, os momentos negativos eles vão ser maior entre 80% do esforço máximo ou a média, ó, é a média dos valores, ó, tá? Então, já está aqui no slide, tudo com os macetes, tá bom? E por último, pessoal, os momentos positivos, eles devem ser realmente corrigidos, tá? Mas a única correção que vai fazer muita diferença vai ser basicamente na nossa laje de fundo, tá? Então, realmente, quando eu corrigir todos os momentos nas bordas, né? O momento ali do fundo, ele vai aumentar também, né? Por quê, professor? Porque os momentos aqui são perfeitos, né? Eles são maiores. Quando eu considerar os momentos menores das outras figuras, né? Ele vai cair, né? Então, esse momento aqui, nesses engastes, eles vão ser um pouco menores. Como esses momentos vão ser um pouco menores, né, devido à conexão com as outras paredes, o momento aqui no fundo ele é maior, né, então ele é aumentado. Né? Então, para fazer essa correção do fundo, eu utilizo basicamente essas duas equações. Né? Eu calculo um delta mx e pego o momento do fundo e somo esse mx. Basicamente é isso. Tá? Professor, eu preciso fazer a correção dos momentos positivos para as paredes também? Só se você quiser, tá? Eu não vou fazer no exercício. Por quê, professor? Porque eu estaria indo contra a segurança, né? Por quê? Porque justamente os momentos negativos aqui embaixo, né, nas paredes, eles vão ser aumentados, né? O que vai reduzir, consequentemente, os momentos positivos nas paredes. Faz sentido? Então, se eu realmente nem considerar isso, eu estou calculando basicamente com o maior momento. Tá? Tranquilo? E aí, a única coisa que você precisa saber é que esses gamas, né, você pode pegar dessa tabelinha aqui que eu já deixei, tá? Ela é desse tamanhozinho mesmo, tá no livro do José Milton, tá? E ele tá aqui com a relação, né, entre o maior e o menor vão. Tá? Uma coisa importante, gente, é o seguinte, no dimensionamento das armaduras, eu não adotei isso, né, mas quem quiser, a NBR permite, né, que aquele majorador, né, de ações, 1.4, ele possa ser reduzido para 1.2, né? Né? Ah, verdade, pessoal. Então, tipo assim, a gente pode sim realmente aumentar o peso específico da água, né, que pode variar pouco, né? Mas assim, a altura de lâmina d'água que vai ter dentro do reservatório, ela sempre vai ser aquela máxima, né? Você não consegue ultrapassar muito aquilo, né? Então eu não preciso aumentar os meus esforços em 40%, né? Eu vou aumentar ele somente em 20%. A NBR permite isso, né? Porque isso daqui retrata com uma forma mais previsível, né, o comportamento desse sistema. Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, né? Geralmente a gente também tem que verificar fissuras, tá? Aquela abertura de fissuras que a gente viu lá na nossa unidade 8, tá? Por quê, professor? Isso daqui é muito importante. Né? Reservatórios, eles estão em situações que elas ficam continuamente, né, sobre uma carga, uma pressão ali constante. É um ambiente muito úmido, né? Geralmente não tem tanta manutenção, então fissuras podem surgir, né? E pessoal, não tem como. Reservatórios vão fissurar, não tem jeito. A única forma que você consegue impedir a fissuração é por proteção. Tá? Então, geralmente, a gente trabalha, né, daquela ordem, né, das fissuras que a gente viu também lá na unidade 8. Né? Então, a gente tem que tentar sempre trabalhar dentro daquele limite. Né? Vai ter que fazer manutenção, vai ter que realmente tratar a fissura eventualmente. Tá? A gente vai comentar sobre isso, inclusive. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês na figura. Não, aqui tá suave. Tá suave. Tá? Aqui eu botei um roteirinho de cálculo para vocês, tá? Então, basicamente, né, a gente sempre começa os nossos exercícios levantando a carga, né? Depois a gente vai isolar, né, as nossas paredes, né? Tratar ali nossas paredes e lajes isoladamente, né? Lembrando de considerar os tipos de vinculação. A gente vai determinar os momentos e reações conforme a gente viu lá em lajes, na unidade 6.
Depois a gente verifica as transferências das reações para dimensionar as vigas paredes, né? Que a gente vai ter ali as paredes, vai dimensionar como vigas paredes, né? Tá bom? Aí a gente faz as correções dos momentos negativos, calcula as áreas de ácido, estima as aberturas de fissuras e flashes, detalha os nossos ferros aí. Tá? Coisas importantes, pessoal. Deixa eu falar isso aqui antes da gente fazer o exercício. Tá? Vou mostrar para vocês daqui, tem as considerações gerais, tá? De todas as cargas possíveis que podem acontecer em reservatórios. Tá? Esse daqui eu tirei do site do TQS Docs, muito bom, né? E aqui já está com todas as formulazinhas, né? Que se alguém quiser ali, eventualmente, fazer um trabalho manual, né? Calcular à mão, top, pode usar isso aqui. Pode considerar o reservatório enterrado, se ele não tiver enterrado, você desconsidera a carga do solo, tem a carga de manutenção, se tiver nível d'água também você considera, se você não tiver, você desconsidera. Tiver pressão ali horizontal do solo, né, de vindo de cima, enfim. Se tiver empuxo de água por baixo também, quando você tiver um lençol freático, né, próximo ali da superfície, né, enfim. Então tem todos aqui. Uma coisa importante que eu também queria comentar sobre essa aula, antes de concluir, é o seguinte. Reservatórios, pessoal, são regiões muito complicadas em edificações. Ué, por quê, professor? Primeiro, sempre tem problema em reservatório. Quem mora em edifício, condomínio, né? De vez em quando o pessoal fala, né? Hoje em dia vai ser manutenção da caixa d'água. Né? O pessoal vai lá tratar. Eu não sei se alguns corajosos já foram ver, né? Inspecionar a caixa d'água, né? Eu já vi muitas, né? Enfim. E realmente é um local de um ambiente cuja agressividade é elevada. Né? Por quê? Porque a gente tem um material que é o concreto, ele é um material relativamente sensível à umidade, e é uma região que tem ali contato constante com a água, né? E fluxos de água que variam muito. Né? O concreto, como a gente viu, né? Ele inevitavelmente acaba tendo fissura também. E isso é sempre porta de entrada, né? Para agentes agressivos, e a água vai entrar eventualmente com oxigênio, causar corrosão. Depois pode ter desplacamento concreto, pode ter muita infiltração, né? Quando tem infiltração, geralmente tem lixiviação também, que é aquela estalactite que surge, né? Então, cara, é batata. Você faz o reservatório 5 anos depois, pode contar no relógio, dá problema. Aí você tem que trocar impermeabilização, tem que fazer reparo no concreto, tem que injetar material para estanquear as fissuras, tem que fazer reforço se precisar, eventualmente, enfim. Então, são ambientes que realmente sempre desenvolvem esses problemas, tá? E a recuperação ela é relativamente complicada, porque o acesso aqui é complicado, a altura do prédio é elevado, você tem que subir com guindaste, dependendo, alguns maquinários você não consegue botar no elevador, né? O trabalho aqui dentro é um trabalho um pouco complicado, né? Porque os caras às vezes não têm espaço, enfim. Vai surgir infiltração, vai ter uma característica um pouco feia, né? Enfim, então são problemas aí que surgem muito com esse tipo de estrutura, tá? Eu, particularmente, já projetei, acho que uns 2 ou 3 reservatórios, né? Não cheguei a ver como é que eles estão hoje, né? Mas é importante verificar, né? E isso daqui é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais em desuso. Como assim, professor? Hoje em dia é muito mais fácil você comprar caixa d'água, cara. Ah, é verdade, professor. Pô, pega lá, faz a base, né, do reservatório e bota em cima 2 caixas d'água. Você não precisa deixar imerso ali todo o reservatório, né? Isso daqui é muito mais simples, é muito mais barato, é muito mais fácil de construir, de fazer manutenção, de trocar se precisar, né? Você não vai ter problemas com infiltração, não tem que preocupar em impermeabilização, você não tem que ficar monitorando concreto para ver se vai aparecer fissura, enfim, são muito bons, né? Então eu recomendo sempre utilizar isso, tá? Bom, pessoal, acho que falamos bastante, vamos fazer aqui um exercício rapidinho, tá? Rapidinho não, né, professor? Esse exercício aqui, pessoal, o exercício que eu fiz deu 9 folhas, né? Deu folha pra caramba. Tá aqui comigo a colinha, mas eu vou falar para vocês basicamente essa primeira parte, porque o resto é cálculo de parede, né? Isso aí a gente já viu na unidade. Então, pessoal, só mostrar aqui para vocês, tá? Para calcular as nossas lajes, né? Quem foi aluno de concreto 1 comigo, temos as tabelas de lajes, tá? Ela foi publicada para vocês na unidade 0, né? Do concreto 2. A gente usa as tabelas da Universidade de São Carlos, são essas daqui, ó. Né? Então a gente tem tabela para pré-dimensionamento, tem tabela que calcula as reações das lajes, né? Tem os momentos fletores, né? Momentos fletores carga triangular, esse aqui é muito bom. E as flechas,
tá? Então, são aquelas tabelinhas, ó, por caso, ó, né? Lembrando que aqui, o contorno simples indica apoio simples, né? A Ashura indica ali engaste, né? Então, basta basicamente ver, né, o seu tipo ali, ó, de apoio da laje, e a relação lambda, né? Que é basicamente a relação entre o maior e o menor vão, né? Com base nisso, você consegue pegar todos os nossos coeficientes, né? Para calcular flechas, os esforços, né? Que seria o momento fletor e as reações, né? Tudo tá aqui. Então, essas tabelas aqui são muito completas, né? Eu recomendo que você utilize elas, a gente vai usar durante o exercício e mostrar para vocês. Tá? Então, vamos lá, rapidinho. Bom, pessoal, aqui o exercício pede, né? Esse exemplo aqui é um exemplo do José Milton, quem quiser pegar no livro pode ver, quem quiser já interromper a aula, não quero mais ver exercício, está no livro, eu vou seguir lá, pode seguir. Tá? Mas basicamente aqui a gente vai dimensionar o nosso reservatório. Ele é para adotar um C25, né? Um FCK 25, classe de agressividade 2, tá? Então comprimento 2,5. Utilizar o CA50 no reservatório todo, com exceção da tampa. A tampa você pode usar um CA60, tá? As paredes do fundo, né? As paredes e a laje do fundo, né? Tem 15 centímetros. A nossa tampa, ela foi projetada com 10 centímetros. Tem pilares, né? Em cada canto ali de 20 centímetros. O exercício adotou 15, né? Tá errado isso daqui, pode substituir por 20. Né? E a gente vai ter carga de revestimento na tampa, né? De 1.0 e acidental. Né? A nota, ele pede para utilizar as cargas da UFSCar, né? E o que que acontece, né? No cálculo ali dos momentos, das reações, a gente consegue dimensionar o momento para carga triangular, mas as reações não tem, tá? Então, quando a gente for calcular a parede, as reações das paredes, a gente pode adotar metade da carga triangular como sendo carga uniforme. Aqui é uma nota importante, né? Quem quiser tá ali. Vou botar aqui rapidinho. Então, tá aqui o exercício, perfeito? Já deixar clara para vocês, né? Todo exercício de laje, a gente sempre vai utilizar a planilha, facilita. Ao final dessa aula eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, então, pessoal, é levantar as nossas cargas. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, tá? A gente tem aqui a parede 1 e parede 2. Vou preencher elas de azulzinho, ó. Parede 1 e parede 2. Elas são exatamente iguais, tá? Não, esse é um reservatório de uma célula só, né? Então, eu posso adotar aqui que a parede 1 ela vai ser igual à parede 2, né? A gente só precisa dimensionar uma delas. A mesma situação vai acontecer ali para a parede 3 e 4. Você tem a parede 3 e a parede 4. Como elas são iguais, né? Eu vou só dimensionar uma delas. Tá? A gente vai ter a nossa laje do fundo e a gente vai ter a nossa laje da tampa. Perfeito? Todas essas aqui têm uma altura, né? Uma espessura, perdão, de 15 centímetros. Com exceção da laje da tampa. Perfeito? A parede 1 e 2, elas vão ter que, distância entre eixos, vai dar 2,78, tá? E a parede 3 e 4, a distância entre eixos, né, ela tá aqui da ordem de 4,78. Né? E as alturas aqui, a gente pega a altura entre eixos também, a nossa altura aqui entre eixos está dando em torno, né, de 2,50. Que é aquele limite de 2,50 que a gente havia falado. Tá? Perfeito? A lâmina d'água que vai chegar aqui, a gente vai assumir que ela vai chegar até o topo, né? Com uma altura, então, de lâmina de água de em torno de 2,37. Tranquilo? Então, essas aqui são todas as informações que a gente precisa. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente faz no exercício é fazer o levantamento das cargas. A gente vai ter a tampa, né? A nossa tampa, a gente vai ter um peso próprio. Lembrando, pessoal, que levantamento das cargas, a gente tem que trabalhar tudo em quilonewton-metro. A gente está trabalhando com lajes, né? A gente não vai dimensionar lajes, então tem que trabalhar tudo em quilonewton-metro. Isso é até bom, né, pessoal, para fazer uma revisão da unidade 6, né? Que a gente viu lá em concreto 1, né? É bom você dar uma olhadinha para lembrar. É bom que a gente relembra aqui juntinhos. Né? Então, o peso específico da tampa, pessoal, vai ser quem, né? Vai ser o peso específico do concreto multiplicado pela sua espessura, né? O peso específico do concreto é 25, a espessura da tampa é 0,10 metros, né? Então, isso aqui vai dar um total de 2,5. Perfeito? O revestimento, ele já deu pra gente. Ele deu um revestimento ali de peso de 1, né? E a gente tem uma carga acidental, né? De 0,5. Perfeito? Então, a nossa tampa, a gente vai adotar a carga, vou chamar ela de P1,
2,5 mais 1 mais 0,5 vai dar 4. Então a gente vai dimensionar a tampa, né, com aquelas geometrias, com uma carga de 4 kN por metro quadrado. 400 kg, tá barato, tá barato. A laje de fundo, da mesma forma, né? A gente tem um peso próprio, então um peso específico concreto, né, multiplicado ali pela espessura. Então 25 que multiplica 0,15. Isso daqui vai dar um total, né, de 3,75. Tá? O revestimento ele já deu no exercício. E a pressão hidrostática, pessoal, o cálculo dela, lembrando, né? É o peso específico da água, que é 10, né? Aproximadamente 10, né? Multiplicado pela altura, né? Então aqui a gente tem 10 que multiplica a altura que a gente tem do reservatório, da lâmina de água que vai ter ali, é 2,37, que a gente falou, né? Então isso aqui vai dar em torno, né? De 2,37. O autor arredondou para 2,4, né? Então aqui a pressão da laje de fundo, ó, vou calcular aqui com a P2, ela aqui é 23, gente, perdão. 10 vezes 2 é 10 vezes 2,3 é 23, né? Isso daqui vai dar aproximadamente, ó, 28,45, ó. Né? Perceba como a laje de fundo, ela vai ter uma carga muito superior, né, à laje da tampa. E por último, as paredes, né? As paredes, lembrando, a gente tem uma carga, ó, triangular, né? A carga do topo a gente assume como zero, e a carga ali da cota maior, né? Ela é calculada como sendo 10H também. Perfeito? Então, o nosso input aqui também, né? Ele vai ser dado, basicamente, vou botar aqui o P3, vai ser basicamente 10 vezes 2,37. Vai dar ali 23,7. Tranquilo, né? Então, isso aqui é bem facinho. A segunda parte, pessoal, que a gente tem, uma vez que nós levantamos as cargas, é determinar os esforços nas nossas lajes. Então, aqui eu deixei para vocês, né? Sempre quando a gente for dimensionar a laje de concreto armado, a gente tem que buscar uma informação na tabela, né? Primeiro é a relação lambda, né? Entre o maior e o menor lado. E a gente também tem que definir qual que vai ser o caso, né? Baseado no tipo de vinculação. Tá? Com base nessas duas informações, a gente consegue achar os coeficientes μ, né? Para a gente determinar os momentos. E a gente consegue determinar os coeficientes Ni, né? Para determinar as reações. E também o alfa, né? Para a gente determinar as flechas, né? Perfeito? Então vamos lá, né? Primeiro caso, vamos fazer a nossa laje de tampa, né? A laje de tampa, eu vou pegar a distância entre eixos, tá? Vou desenhar aqui direto. Ela tem aqui o menor eixo é o LX, ele é dado por 2,78. E a gente vai ter aqui o LY, né? Que deu 4,78. Tá bom? O caso, pessoal, a gente vai ter ali, se a gente olhar na nossa tabelinha, vamos lá. Reações de apoios, a gente já vai falar sobre isso. Vamos pegar aqui momentos fletores, ó. Momentos fletores em lajes com carga uniforme, tabela 2.3a. Né? A gente tem aqui, ó, o caso 1, que é apoio simples em tudo. Né? Então eu vou lá e registro, caso número 1, né? Caso 1. Aqui vai ser a direção do eixo X, aqui vai ser a direção do eixo Y. Tranquilo, né? Se é o caso 1, então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a relação lambda. É o LY sobre o LX. Isso aqui, pessoal, vai dar em torno, tá, de 1,72. Poder quando dá número quebrado. Aí a gente vai lá na nossa tabela, né? A gente viu lá a tabela 2.3a. A gente vai lá na tabela 2.3a. Beleza, o nosso lambda, ele deu 1,72, ó. Tá entre esses dois aqui, ó. Entre 1,70, deixa eu ver se eu consigo deixar de vermelho. Beleza. 1,70 e 1,75, ó. Tá bom? Então tá aqui. Você poderia, se você quisesse, né, adotar-se de maior dos valores, né? Então, sei lá, eu poderia adotar ali para, por exemplo, mid X, eu adotaria aqui 8,95, né? E para mid Y, eu poderia adotar o maior entre eles, 3,58. Né? Isso vai mudar pouco o resultado final, né? Ou você pode fazer só a interpolação, né?
nosso valor é 1,72, você interpola, tá? Isso foi o caso que eu fiz, tá? Vou deixar só os valores aqui para vocês, né? Então, via tabela, o MX, ele deu 8,83 e o MY, ele deu 3,56, tá? O que acontece, né, pessoal? Como é o apoio simples, eu só tenho momentos positivos, né? Que eles vão estar exatamente no meio da laje. É como se a gente tivesse aqui, ó, o movimento M de Y, né? Aqui o M de Y, e na outra direção, deixar aqui em verdinho, né? Ele vai ser assim, ó, o M de X, tá? É natural, né, que sempre na menor direção, que é a direção de maior rigidez, você vai ter maior momento fletor. Por isso que a gente bota mais armadura na direção principal. Tá? Então, realmente, não tem engaste, né? Então, só tem os dois momentos. Por isso que na tabela, para o caso 1, a gente só tem esse mesmo, tá? Então, uma pequena revisão que a gente já viu lá na unidade 6. Perfeito? Posso pegar direto as reações também. Vamos pegar lá as reações, os valores? Ó, então tem aqui, ó, reações de apoio em lajes com carga uniforme. Tem aqui o caso 1, tem aqui, ó, o mid X e o mid Y, tá? Realmente a gente só vai ter ali as reações, né? Nos apoios e reações simples, né? Então eu venho aqui para pegar os valores também, ó. 1,70, 1,75, né? Poderia novamente, né, pegar os maiores desses valores, né? Em Y não vai variar, né, que é 2,5 e 2,5. Agora em X eu podia pegar o 3,57, né? Faria a mesma coisa. Aqui no caso eu interpolei. Então peguei aqui o NI de X, ele deu 3,55. E o NI de Y, né? Ele é 2,5. Tá? Perfeito? Aí, pessoal, as equações estão aqui em cima, né? Se você pegar ali a tampa, né, o caso 1, a nossa carga deu 4. Para calcular os momentos ali, é basicamente o Mi, 8,83, vou fazer com você só essa daqui. Tá? Então, a gente tem 8,83 momento, né? Vou multiplicar pela carga 4. Aí vou multiplicar pelo L, que é 2,78 vezes 2,78, tá? E aí eu divido por 100. Então, o momento ali na direção em X, ele vai dar 2,73, tá? E aí, o que que a gente faz, né, para a gente poder acelerar essa aula, né? Vamos deixar aqui só os resultados, ó. É mais fácil representar dessa forma. Então, o momento em X, ó, nessa direção, deu 2,73. E o M de Y, né, na outra direção, você aplica a mesma equaçãozinha, você vai achar aqui aproximadamente 1,10. Tá? Perfeito? E aí as reações da mesma forma. A reação Ni de X, né, é a reação que vai engatar para cá, né? Então eu vou ter essa reação dessa parede e dessa parede, né? Se fosse em Y, ia empurrar para cá. Aí eu teria essa reação e aquela, né? Para mostrar aqui o cálculo para vocês rapidamente também. Aí ali pegando a nossa calculadora, né? Ali a gente vai ter o Ni de X, que deu 3,55. Multiplicar pela carga da laje, 4. Multiplico pelo vão, né? O vão aqui é só L, né? 2,78. E divide por 10. Então, a tampa está jogando na parede ali 3 e 4, em torno de 3,95, né? Quilonewton por metro. Vou deixar aqui em vermelhinho. Então, tá vendo aqui 3,95 quilonewton metro. Vem para essa parede. E aqui em cima, para vir para essa parede, já fiz o cálculo, deu 2,78. Tá? Então, isso aqui é um resuminho, né? Isso daqui é um resumo, isso daqui ajuda bastante a gente. Perfeito, pessoal, tranquilo, né? Então, com isso daqui já seriam os esforços, né, que eu poderia utilizar para dimensionar essa laje, né? Logicamente, a gente tem que fazer as devidas adequações nela, a gente já vai falar sobre isso, né? Aí, pessoal, eu vou fazer só aqui, deixar anotadinho para vocês, os valores também da laje de fundo, para a gente acelerar aqui a nossa aula, para a gente não ficar 5 horas calculando. A laje de fundo, qual que deve ser o caso dela, né? A gente tem que todos os lados são engastes, né? E a gente tem que a nossa carga P2, aviada 28, né? 28,45.
tá? Vamos representar as condições de vinculação de novo. Aqui a gente tem, ela tem mais ou menos a mesma dimensão, na verdade é a mesma dimensão, né, da tampa. O elipse deu 4,78 também. Tá? Só que nesse caso aqui, a nossa laje de fundo, a gente vai ter um engaste, né, em todos os cantos, ó. Que a gente falou ali no começo da aula. Engaste, engaste. Perfeito? Aqui a nossa relação lambda já calculada, né, igual a outra, né, deu 1,72. A gente teria que pegar aqui quais, né? A gente tem essa direção y, perdão, é x e y. Aqui, pessoal, a gente tem que ter cuidado. Por quê, professor? Aqui a gente tem um engaste, né? Então, a gente vai ter aqui, vou tentar deixar ele aqui de ladinho, deixa eu ver. Não, apagar mesmo, paciência. Aqui, a gente vai ter um engaste, né? Então, em relação a y, né? A gente vai ter um engaste no apoio e o momento positivo, né? Então, a gente vai ter aqui um M de y, né? E um M linha de y, né? Então, na região de apoio, né? A gente vai ter os dois, né? A mesma situação, ela é verdadeira em relação a x, né? A gente vai ter lá os engastes, momentos negativos do engaste, e momentos positivos, né? Então, o momento de x e o M' de x, né? O linha representa positivo e negativo, tá? Perfeito? Então, vamos lá ver, né? Só para lembrar aqui rapidamente, né? Recordar e viver, né? Então, a gente tem aqui momentos fletores, caso 1, 2, 3, não é nenhum desses aqui. Caso 4, aqui, ó. Perfeito? Então, a gente tem momentos fletores em laço com carga uniforme, né? É o caso 6, tá? Então, aqui o nosso lambda também, né? Havia dado 1,72, né? E aqui ó, apareceram 4 valores, né? Como a gente havia falado. Vai aparecer o m de x, momento positivo, o m na relação x negativo, o m de y e o m de linha y, né? E aqui também, ó. Aí você pode interpolar entre esses dois valores para obter, né? Vou anotar ali já direto os valores que a gente obteve. Aqui a gente tem o m de x, o m linha de x. Interpolando, os meus deram 3,85 e aqui deu 8. O m de y, é o mi, gente, perdão. É o mi. E aqui também deu o mi de y, o mi linha de y. Um deu 1,19 e o outro 5,72, né? E as reações de apoio também, né? Se você for olhar as reações de apoio, logicamente, como tem o engaste, a reação, na verdade, muda pouco, né? Para ser sincero, né? Então, se você pega o engaste caso 6, um ponto tem aqui, ó, só 2, né? Porque você vai ter o engaste numa parede vai ser igual da outra, né? E na outra parede também, né? Vai ser a mesma coisa. Se você observar os valores, ó, 2,5, 2,5, 3,56, 3,57. É a mesma coisa, ó, do caso 1, né? Porque o cisalhamento, ele não altera muito, né? A única coisa que altera vai ser as reações quando você vai ter uma engaste e outra sem engaste, né? Então não altera, não. Isso a gente viu lá em teoria das estruturas também, né? Quando a gente estava calculando ali vigas bem gastadas, não sei se alguém lembra, né? Isso não é alterado, não. Então aqui deu 3,55 e aqui 2,50. Top. Aí, pessoal, você pega aquelas nossas equações, calcula de novo, vou deixar aqui um resumo, tá? O resumo aqui, para eu não ficar muito confuso, tá, pessoal? Procure simplificar, né? Então, o que eu adotei aqui, ó? X vou botar em azul, tá? Então, o momento positivo aqui deu 8,47 e na região do engaste deu 17,6, né? É o mesmo que vem para cá, né? Esse é o mesmo que vem para cá, né? Na direção Y, né? Nessa direção aqui, deu momentos menores, né? Lógico. Então, o momento positivo no meio da laje deu 2,62 e na região do engaste, aqui deu 12,58, né? Então, esse momento aqui maior, tá? E ele deu o mesmo valor nesse lado. Então, otimizar, né? E as reações calculou da mesma forma, né? Aí a reação aqui em uma deu 19, né, 0,78 kN. Tá? E aqui a outra reação, né?
deu 28,08. Tá? Logicamente, a reação que vem para cá, né? E a reação que está aqui, né, vem para cá também. Mesma coisa. No sistema simétrico. Uma coisa importante, tá, pessoal? Só para lembrar, né? Esses momentos que a gente está calculando, as unidades deles, né, são unidades de momento fletor. Então, quilonewton-metro por metro de laje, né? Lembrando que a gente sempre, quando for dimensionar lajes, né, a gente sempre tem que adotar ali um metro, né, uma faixa de metro, e aí a gente uniformiza as armaduras, né? Tá? Bom, aí vou botar só os resumos aqui, pessoal, da nossa parede 1 e 2. Então, esse aqui é o 2,3. Esse aqui vai ser a parede 1 e 2, a mesma forma, né? Nesse caso aqui eu já vou deixar direto, é o caso 16. Tudo bem? Aqui a gente tem a carga triangular, tá? É a carga triangular. O valor P3 é igual a 23,7. Né? Ela tem essa carinha aqui. Engaste, engaste, engaste. Engaste, engaste, engaste. Engaste, engaste, engaste. Tá? Logicamente o vão é sempre o LX, né? É sempre o menor vão. Aqui deu 2,50. Aqui o LY deu 2,78. Tá? Aí aqui os valores você pode pesquisar na tabela direitinho, né? Só para lembrar, pessoal, que aqui é uma carga triangular, tá? Então tem que ir lá na tabela, tem que pegar aqui cargas triangulares, né? Não é carga uniforme, ó. Carga triangular, carga uniforme, carga triangular aqui, ó. Ela está designada aqui também, ó, cargas triangulares, ó. Tá? Então, nosso caso aqui, só para adiantar direto, o nosso caso é 16, ó. Tá? Que aí aqui parece ficar maior, né? Mas aqui não avança, né? Isso aqui não gira, não. Tem o LB e o LA, né? No nosso caso, o LB vai ser menor que o LA. Não, o LB é maior que o LA. Nosso caso aqui, ó, esse aqui, na verdade, é o LB, esse aqui, na verdade, é o LA, né? O LB é menor, é maior que o LA, né? Então, essa relação aqui é uma relação gama, tá? É o LA dividido pelo LB, vai dar menor que 1, né? Vai dar 0,9. Só para vocês saberem, né? Que isso daqui é novidade, né? Professor burro. Então, tá aqui, ó, 0,9, ó. Tá bom? Então, tá aqui os nossos valores, ó, de Mi, etc. Se você observar, né, o momento em X na região da borda, né? Ela vai ser menor, né, do que o de X na região do engaste, né? Naturalmente. Tá bom? É isso? Procede, produção? Procede. Então, só para deixar aqui indicado, aqui ficou eixo X e aqui ficou eixo Y, tá? E o X é o menor valor, tá certo? Tá bom? Então, aqui vão ter 3 valores também, né? Aí fiquem atentos, eu vou deixar aqui só resumindo, depois vocês podem pegar lá com calma, né? Mas o resumo estrutural disso daqui ficou aqui basicamente momento nessa direção menor, né? Momento em Y deu 1,4, região do engaste deu 5,3, momento em X, né? A gente tem do meio da parede, deu 3,8, tem no topo da parede, né? Que na verdade é 0, porque é um apoio simples, e aqui na região do engaste deu 9. Perfeito, pessoal? Logicamente esse lado aqui é igual a esse. As reações também, depois você pode calcular com calma. Aqui essa reação deu 12,53. Essa reação aqui deu 4,9. 9,4, perdão. Essa vai ser igual a essa vai ser sozinha e essa aqui vai ser uma outra, né? Que é a reação que vem para a tampa, né? É menor, 8,6. Tá? Gente, uma coisa importante para frisar é o seguinte: esses valores aqui, a gente tem que utilizar na tabela, não tem as reações, tá? As reações aqui, elas são feitas pela tabela de carga uniforme, tá? Como assim, professor? Tipo, sabe as tabelinhas que a gente tem de reação?
nessa tabela aqui que a gente tem da UFSCar, a gente não tem tabela de reações com carga triangular, ó. A única tabela que a gente tem, ó, é reação de apoio em lajes com carga uniforme, ó. Carga triangular é só momento, tá, ó. Só momento. Tudo bem? Então, o que o livro orienta a fazer, passando para vocês, é usar, tá, as reações considerando uma carga média, né? Faz sentido? Ah, né, é verdade, pessoal, porque esse aqui é metade, ó. É metade, né? Então, é só pegar o valor lá e dividir por 2, tá bom? Para você considerar isso aqui como uma carga triangular, tá? Faz sentido? Isso daqui não é muito bem verdadeiro, né? Tem uma pequena erro aí de diferença, mas enfim, né? E por último, né, vamos fazer a parede 3 e 4. Aqui é a mesma situação, só que essa parede é maior, né? Engaste, engaste, engaste. Aqui vai ser o LB, né? Que no caso vai ser o LY, 4,78. E aqui a gente vai ter o LA, que no caso vai ser o LX, tá? O LA sempre está na vertical, o LB sempre está na horizontal, né? Só para vocês saberem. Tá? Igual a 2,5. Tá? Esse daqui também vai ser o caso 16. Tá? Você pega os valores, trata eles direitinho e a gente vai ter essas informações aqui. Aqui vai ser a direção X, aqui vai ser a direção Y. Então, aumento em X deu 3,8. Esse momento aqui dá 0. Esse momento aqui vai dar 9. Acho que eu anotei errado os valores, pessoal. Acho que eu troquei. Troquei. Eu fiz o do exemplo anterior. Então, aqui é 5,3. Essa reação aqui deu 9,4. Essa reação aqui deu 12,53. Essa reação aqui deu 8,6. E aqui o momento na direção Y, né? Aqui deu 1,4. E ele deu 5,3. Aqui a gente notou. Tá? Os valores da parede 1 e 2 eu fiz como sendo da parede 3 e 4. Deixa eu trocar aqui rapidamente. Vou apagar tudo logo. Gente, tá todo mundo assistindo as Olimpíadas aí? Vocês estão gostando? É da hora, né? É um evento que acontece uma vez a cada 4 anos, né? Tem que ver, né? Aqui havia dado 1,83, aqui 1,97, aqui 4,54, aqui 5,77, aqui 0. Beleza. A reação aqui deu 9,25. Essa aqui deu 8,24. E essa daqui deu 5,62. Tá? Professor, por que a gente está pegando todas as informações? Porque a gente vai ter que montar aquela caixinha, né? Como eu havia falado para vocês, para a gente finalmente saber os esforços certinho, tá? A última parte desse exercício, pessoal, para aula, né? Obviamente o exercício ele é bem mais extenso. É basicamente a correção, tá? Porque o que a gente viu até agora não foi novidade, né? A única coisa que é novidade aqui vai ser a correção dos momentos. Essa é a parte mais importante da aula. Que na verdade é bem simples, tá? Perfeito? Então, quando a gente for fazer a correção, a gente vai considerar as ligações, ó. Então, ligações. A gente vai ter a ligação parede-parede. Tudo bem? A ligação parede-parede, pessoal, é onde a gente vai ter os momentos negativos, ó.
Meu computador começou a travar. Deixa eu ver aqui. Falta o antivírus ter ligado, pessoal. Não, ligou não. Ah, ligou sim, safado. Enfim. Gente, eu espero que a minha internet não esteja tá segurando. Espero que vocês estejam me escutando. Pô, já gravei quase 2 horas de aula. Vamos lá. Na região da parede, pessoal, é a região que a gente vai ter os momentos negativos, tá? Então a gente vai ter aqui a região da parede. Então vou botar aqui a parede. A gente tem a ligação entre a parede 1 e 2 e 3 e 4. Tá? Na verdade, a ligação entre 1 e 3, né? Deixa eu ver aqui. É 1 e 3. Então essa região aqui, ó, a ligação da parede 1 e 3, né? Que é igual a essa daqui. Tá? E também, logicamente, como a parede 1 é igual à parede 2, vai ser a ligação aqui da parede 2 com a 3 e a 2 com a 4, é a mesma região. Aqui a gente vai ter um momento positivo, um momento negativo, né, que a gente havia falado. A correção dele, como a gente comunicou, é relativamente simples, né? Então ele vai ser basicamente o maior entre os valores, né? Ele tem que ser 80% do valor máximo ou a média entre os valores, né? Então x1 mais x2 dividido por 2, ou 80% do valor maior entre eles, vou botar aqui x2. Aí a gente só pega. Aí a gente tem, por exemplo, a ligação da parede 1. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Tampa, laje de fundo. Tem aqui, parede 1. Né? A ligação parede-parede, ó, deu um momento aqui, ó. Esse momento aqui maior. 4,54. Tranquilo? E a outra parede? É o momento da outra parede. Vamos ver. Provavelmente a outra parede deu maior, né? Aqui, ó. Essa ligação aqui, 5,3, né? Então, qual que foi o maior deles? 5,3. E a média deles é 4,54 e 5,3. Tá? Então é relativamente simples, né? Você pega os dois e vê. Qual que deu maior? Aqui deu 4,24. Peraí, deu 4,92. E aqui deu 4,24. Então pronto. Então, quando a gente for dimensionar essa região aqui para fazer a mísula, a gente vai considerar que essa ligação da parede deu 4,92 kN por metro. Facinho? Bem simples, né? Agora, a próxima ligação, a gente tem a ligação de quem? A gente tem a parede 1 e 2, que são diferentes da parede 3 e 4. Então, vou botar aqui, ó, parede 1 com o fundo. Perfeito? A ligação 1 com o fundo, então eu vou olhar aqui, ó, parede 1, ó. O momento com o fundo, ó, vai ser essa parede aqui, ó, essa região de contato aqui, ó. O momento aqui deu 5,77, né? E quanto que deu o momento na laje do fundo nessa mesma região? Pode ser essa parede daqui, ó. Deu esse valor aqui de 12,58, ó, bem maior, né? Então, eu vou pegar 80% de 12,58, ou a média, né? Entre 12,58 e 5,77. Tranquilo? Vou dizer aqui que é o valor Y, né? Ele vai ser maior que 0,8 do maior, que deu 12,58. Daqui 10,01. Ou a média, né? Entre 12,58 e 5,77. Que vai dar 9,2, né? Então, aqui, consequentemente, a ligação do fundo com a parede 1, eu vou adotar como sendo 10,1. Tranquilo? E por último, né, a nossa última ligação que nós teremos é a ligação ali da parede, né? É 3 e 4 com a laje do fundo. Mesmíssimo procedimento de cálculo. Ali eu usei XP, eu vou usar só X aqui. Aí vamos lá. Vou ver aqui ó, a parede 3, né? É essa região aqui que vai estar em contato com a laje do fundo, né? Aqui deu 9, ó. Tá? Então, 9 mais algum valor dividido por 2, né? E vamos olhar a ligação ali com o fundo, o maior momento, né, naquela recessão. Né? Então vai ser aqui, ó, essa parede vai estar em contato com esse momento aqui, ó, 17,6. Perfeito. Então vou botar aqui 17,6. Esses valores vão dar 14,1 e aqui 13,1.
0,3, tá? Gente, a gente faz um procedimento semelhante quando a gente está trabalhando lá em Lages, né, na unidade 6, né? Só que lá naquela unidade anterior, o que a gente faz? A gente só pega o maior momento e dimensiona. Não sei se vocês vão lembrar, né? Quando a gente tem lajes vizinhas, quando a gente tem lajes vizinhas, né? Lá no concreto 1, a gente pega o maior momento, né? Geralmente a gente dimensiona a armadura para o maior momento. Foi isso que a gente fez, tá? Por que a gente não está fazendo aqui da mesma forma? Porque eu tenho que corrigir o momento na laje de fundo, né? O momento positivo, né? Por isso que eu estou fazendo essas adequações, né? Olha, professor, mas isso também não vai mudar o estado das lajes vizinhas? Altera, mas tipo, não faz tanta diferença, né? Porque geralmente num pavimento, as cargas são muito parecidas, né? Você tem um quarto 1 e o quarto 2, né? Geralmente essas cargas são muito parecidas. Agora, quando a gente está falando do nosso cubo aqui, essa nossa laje aqui, né? A laje de fundo, é a laje mais carregada, né? Uma laje que está muito carregada, né? Então, as diferenças nessa correção de momentos são importantíssimas, né? Tá bom? Então, essa aí é a minha justificativa. Perfeito? Então, pessoal, daqui para frente eu não vou gastar mais muito tempo, porque não tem muita necessidade. Eu vou abrir, na verdade, com vocês aqui rapidamente a minha resolução, né? Mas daqui é basicamente a novidade que você precisa saber para a aula de hoje, né? Aí aqui para frente a gente vai, na verdade, fazer a montagem. Na verdade, perdão. Deixa eu só fazer a correção aqui. Esqueci de corrigir aqui. Vamos fazer a nossa correção aqui, perdão. E aqui é o item de correção. Então vamos lá. A nossa laje de fundo, então, a correção nela. Como que ela vai ser feita, né? A gente vai calcular o ΔX e aqui o ΔY, que nem no slide, tá? O ΔX a gente vai pegar basicamente o valor do momento que estava. Então, lá na nossa laje de fundo, a gente tinha lá a ligação, né? A laje de fundo, deixa eu pegar para vocês aqui. Laje de fundo. Os nossos momentos ali, ó, eles eram 17, tá? Então, em relação a x, ele era 17,6 e ele caiu para 14. Tudo bem? Em y, a y era menos, né? Era 12,58. E ele caiu para quanto? Eu acho que deu 10, aqui, ó, 10,1. Tá? Então, 10,1. Tá? Então, as diferenças de momento que a gente vai ter, ó, numa direção vão ser 3,5 e na outra direção vão ser 2,5. Tá? Essas aqui são as diferenças de momento nessas regiões aí. Tá? E aí, o que a gente faz, né? A gente vai pegar aquela tabelinha que está no slide, ó. Tudo bem? E a gente vai achar esses valores de gama. Tá? O procedimento é bem simples. A gente vai pegar a relação entre o menor e o maior lado. Né? E a gente vai pegar o gama 1 de x e o gama em relação a y. Tá? Então, vamos calcular aqui rapidinho. A nossa relação lambda vai ser o LX dividido pelo LY. Havia dado 2,78, aqui 4,78. Que é 1 dividido por 1,72, né? Aqui vai dar em torno, né, de 0,6, tá? Então, eu entro no valorzinho lá da tabela. 0,6 está aqui, ó, 0,244, 0,162, 0,09 e menos 0,003, tá? Então, tá ali, pegando esses valores, né? A gente tem aqui ó, o lambda x, 1, e o lambda x2, tá? Não é o quadrado nem de primeira, tá? É só a designação mesmo. 0,09. E ali a gente vai ter o gama y, 1 e 2. Aqui a gente vai ter 0,162 e aqui 0,003, negativo. Pronto. E é basicamente, pessoal, nossos esforços finalmente, né? O m de x que a gente vai calcular e o m de y, eles vão ser calculados pelos valores, né?
os momentos positivos originais, tá? Então, m de x e o m de y, mais o nosso delta m de x e o nosso delta m de y, tá? Basicamente é isso. E aí a gente calcula agora o delta m de x, o cálculo dele é dado por 2 vezes que multiplica o lambda x, 1, delta x, mais o lambda x, 2, delta y. Tá, está no slide também a formulazinha. O delta m de y, a mesma coisa, 2 vezes, parece uma matriz, né? Aqui é x, perdão, e aqui é y. Pronto, aqui é 1 e aqui é 2. Né? Aí você já tem os delta x que estão aqui, delta x, delta y, e os gamas, né? Substituindo, né? Só botar aqui os resultados, que vai dar 2,6, que vai dar 1,12. Né? Então é isso. Então, o momento positivo, né? Na nossa laje de fundo era 8,47 aqui e 2,62, né? Então, 8,47 e aqui 2,62. E eu somo, né? Essas correções. Percebeu? Então, aqui a gente teve o quê? Um aumento, né? A gente teve uma diminuição dos momentos das ligações, que são os momentos negativos, e, consequentemente, aumento dos momentos positivos na laje. Aqui foi para 10,63 e aqui 3,74. Tranquilo, pessoal? Como eu falei, as demais paredes, gente, a gente não vai precisar ali, basicamente, ter, né? As nossas correções, não tem necessidade. Professor, o exercício acabou? Não, definitivamente não, né? O exercício é muito grande, mas não dá para a gente ver numa aula só. Vou só mostrar para vocês aqui. E aí, pessoal, o que eu recomendo, né? Uma vez que terminou de calcular os momentos, tá? Basicamente, a gente faz aqui um resumo das lajes, né? Então, a laje de fundo, ó, as correções, ela ficou agora com 10,63, na outra seção 3,74, né? Que a gente calculou agora, né? No momento da ligação da laje de fundo com a parede 3, deu 14,1, a gente não corrige, já corrigiu, né? E na ligação de fundo com a parede 1, deu 10,1, né? E a ligação entre a parede 1 e a parede 3, ó, deu 4,92. Então, você faz um resumo basicamente com todos esses esforços, né? Facilita bastante. Né? Eu ainda gosto de deixar aqui detalhado nos esforços as reações, né? Então, você pega lá a reação na tampa, né? Que a gente pegou em cálculo em cada caso ali, ó. Você vai pegando e botando, né? Que aí, no final, quando a gente for calcular a nossa... quando a gente for calcular, basicamente, a nossa vigas paredes, ó, já tá tudo ó, direitinho. Perfeito? Tá, professor, o que acontece quando a gente determinar os momentos, né? Bom, uma vez que você determinou já os momentos de todas, para a gente dimensionar lá, o que a gente precisa, né? Do braço de alavanca, né? Daquela nossa altura útil D, a gente vai utilizar o KMD para achar a área de aço, né? Acho que todo mundo lembra disso mais ou menos, né? Que aí é um elemento flexionado, né? Esse não tem muita dificuldade nisso. Só para lembrar aqui o dimensionamento de peças fletidas, né? A gente tem aqui a seção, né? Armadura em uma direção e armadura na outra direção, né? Ficou bem feio, né? Mas enfim. Aí a gente precisa do nossa altura útil D, que vai ser basicamente a altura menos o D', né? Com isso a gente consegue determinar, né, o KMD. O KMD ele vai ser quem? O momento de cálculo dividido por quem, né? Dividido ali pelo BW, o D ao quadrado, o FCD, né? Ah, verdade, pessoal. O momento a gente tem um momento em cada uma, né? Isso daqui vai ser basicamente 1,4, um momento I, né? O BW a gente vai assumir que é um trecho, né? De 1 metro, né? Então 100 centímetros, né? Então ficou aqui em 1 metro, né? E o nosso D basicamente é esse daqui, né? A nossa altura de laje, se for a tampa, é 10 centímetros. Se for a nossa laje de fundo, 15 centímetros. Né? O D' não varia muito, né? A gente chuta uma armadura para aqui de fio de 8, por exemplo, né? Que é uma bitola grande, né? A gente tem um comprimento de 2,5, né? A gente vai ter que esse D' vai ser aqui em torno de 3,7, né?
É tranquilo, né? Então fica o DI ao quadrado, né? Para variar. E o FCD, né? É um concreto de 25 MPa. Para você trabalhar tudo em metro, né? É só você multiplicar por 10 a terceira, né? Então vai ficar 25 vezes 10 a terceira, dividido ali por 1,4. Tá? Então você faz isso para montar uma tabelinha Excel. E aí a área de aço é a mesma coisa, né? Você tem lá as áreas de aço, basicamente vai ser o MSD, né? Dividido pelo Q, o KZ, D, o FYD, né? A gente tem esse cara, esse daqui a gente determina pelo KMD, a gente tem esse, consegue achar as áreas de aço. Aí aqui, pessoal, eu recomendo que você monte uma tabela Excel. É muito mais fácil, né? Vou mostrar para vocês aqui a minha, tá? Para não dizer que eu não fiz. Vou mandar para vocês também, tá? Então, gente, é uma tabelinha Excel muito simples, né? Não tem muita coisa não. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Então, basicamente, aqui você entra com a propriedade do concreto. Ele tem lá o módulo de elasticidade, né? Para calcular ali, eventualmente, uma flecha, né? Os tipos de aço, então, aço do fundo, das paredes, tudo vão ser um aço CA50, um aço CA60 apenas para tampa, né? Você tem a modularidade do aço, cobrimento e a bitola, né? Que a gente utilizou. A altura da tampa, a altura da parede, né? Das lajes, a distância D para cada uma, né? Nossa altura útil, né? Botei aqui as cargas, né? Que a gente calculou e os comprimentos, ó. Perfeito? Aí é mais simples nessa tabelinha, né? Você só preenche o que está em amarelo. Tem aqui os momentos, ó. Então, que nem a gente fez, ó, o momento da tampa, né? Vou mostrar aqui para vocês que a gente tirou do bolso, né? O momento da tampa que a gente tinha calculado, né? Deu 2,73 e 1,10, né? Aí bota lá, momento em X, 2,73, 1,10. Aí ele vai calcular aqui automático, pelas equações que eu escrevi agora, né? Ele calcula o KMD, calcula o KX, calcula o KZ. Aí ele calcula a área de aço necessária. A área de aço mínima, né? Basicamente é o BW, né? O H, a espessura, né? Multiplicado por 0,15%, né? Então, 0,15 multiplicado por isso, que está em centímetro, dá certo? Né? E é basicamente ele pega o maior entre os valores. Né? Bem simples, né, gente? Aí você faz o cálculo da tampa, né? Depois a laje de fundo, né? A parede 1 e 2, parede 3 e 4, né? E as ligações, ó. Tá, então só para vir com vocês aqui rapidamente, a maior ligação, o maior momento, né? O momento aqui é de 14,1, né? Ligação de momento entre a parede 3 e 4 e a laje de fundo. Tem aqui, ó, 14,10, né? Então aqui a maior área de aço, né? Essa área de aço, lembrando, né? É uma área em centímetros ao quadrado, né? Por metro, né? Só para lembrar. Centímetros ao quadrado por metro. Ô, professor burro. Pronto. Então aqui já dá para brincar, né? Aí para dimensionar é bem simples, né? Você chuta uma bitola aqui, então, por exemplo, lá, eu quero a nossa área de aço ter 4,25. Se eu botar aqui uma bitola de 6,3, eu vou precisar botar 6,3 a cada 7 centímetros, né? O espaçamento aqui de 7 centímetros é muito bom. Se eu usar uma bitola de 8, né? Agora eu vou ter uma bitola de 8 a cada 11 centímetros, tá bom, né? Aí o detalhe, 8 bitolas de 8 a cada 11, né? Bem simples. Eu também fiz o cálculo aqui da abertura, né? De fissuras. Isso aqui a gente aprendeu na unidade passada. Ele calcula as flechas também, né? Tá, então, as flechas é exatamente como a gente viu na unidade 8. Toda a resolução a mais aqui, ó. Eu deixei nas tabelas, né, para vocês. A verificação da flecha, que nem a gente viu na unidade 8, né? Igualzinho, né? Então tá aqui tudo indicado. Eu calculei no máximo, na verdade, da maior carga, né? Que foi na laje de fundo, ó. Deu uma flecha de 0,23, por exemplo, né? Apesar da a flecha limite ser 0,3, no Neurocode não passava, por exemplo. Olha que interessante, né? Verificação da flecha é a mesma coisa. Eu peguei a flecha de fundo, ó. Tá, então tem as equações que nem a gente viu na unidade 8, né? Igualzinho lá. Considerei aqui fissuração também, né? E para concluir o resto do exercício, que a gente não vai passar hoje, né? Não tem necessidade, seria o dimensionamento das vigas paredes, tá? O dimensionamento da viga parede a gente fez já nessa unidade, mas eu fiz aqui passo a passo cada uma para vocês verem, tá? Igualzinho. Né? Então, só para deixar destacado aqui, pessoal,
Esses fios aqui são por face, né? E aí a gente consegue, uma vez que termina esses fios, desenhar, né? Então você vai lá e detalha, né? Então tá aqui o dimensionamento das vigas paredes, aí você vai lá e detalha, né? A tampa, né? O fundo, né? Eu botei isso aqui errado, ó. Isso daqui tinha que ser, na verdade, fio de 8 a cada 11, né? Mas enfim, eu escrevi errado, tem que corrigir, né? E tá todos aqui. Detalhes do chanfro também, ó. Igualzinho também, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse assunto, como eu falei, é um assunto que acaba sendo um pouco cumulativo, né? E tá aqui basicamente o detalhamento, né? O detalhamento que ele fez foi um pouco diferente do meu, né? Mas você percebe que é uma coisa bem parecida, né? Então, o detalhamento das paredes, ó, então fiz de 6, né? A cada 13, né? Que a gente viu ali, né? Quando eu calculou a armadura de suspensão e a armadura de pele, deu inferior à armadura de flexão, tá? Aí você só detalha com a maior armadura, né? Detalhe, o chanfre você usa basicamente a mesma ligação, né? Você calcula a ligação lá de fundo, você usa o mesmo detalhe. Você só faz essa forminha aqui e usa o detalhe. E professor, o comprimento disso, né? Você vai até a região de inflexão, né, do gráfico, igualzinho a gente viu lá na unidade 8 também, né? Tá? Então tem tudo aqui detalhadinho, né, indicado. Tá? Bom, meus queridos, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, né? Com isso, a gente conclui essa penúltimo assunto, né? De reservatórios. Eu vou publicar essa aula hoje e nessa semana ainda eu vou fazer o de muro de arrimo, né? O muro de arrimo vocês vão ver que não vai variar praticamente nada, né? Com o que a gente viu na aula de hoje, né? Varia muito pouco, porque não deixa de ser uma estrutura de contenção, né? O reservatório em si é uma estrutura de contenção, a diferença é que não vai ter essa correção de momentos, né? Beleza, meus queridos? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou gravar a última aula que a gente vai ter de concreto na semana inteira. Fiquem ligados no curso de TQS. E boa noite, bom descanso a todos aí. Até breve.